Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com você mais essa manhã de Lectio Divina, aqui nos canais da RCC BH. Já te acolho com muito carinho, com muita gratidão para mais uma manhã em que nós vamos adentrar a Palavra de Deus, contemplar o mistério da Palavra de Deus e beber dessa fonte de água viva, alimentando a nossa alma, o nosso espírito e podendo nos conectar com esse Deus que nos ama, que nos liberta e que nos transforma todos os dias através da Palavra. Contemplando essas 4 etapas da nossa Lectio Divina no dia de hoje, que nós possamos deixar que essa palavra caia no nosso coração como semente em terra boa. Amém? Então já quero te acolher com muito carinho nessa manhã de quarta-feira, dia 13 de outubro. Ontem foi dia da nossa mãe, nossa rainha, Nossa Senhora Aparecida. Então toda a nossa gratidão a essa mãe e essa padroeira. Não só do Brasil, mas no nosso coração, da nossa vida e da nossa história. Primeiramente, peçamos ao Espírito Santo, nosso advogado, nosso amigo, para nos abençoar, para vir sobre nós, sobre todo o nosso entendimento, na escuta da palavra. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Te convido você a tomar a sua palavra no Evangelho de hoje, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 42. Possamos ler juntos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim também a nós, outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Lendo essa palavra, que aqui nessa versão da Ave Maria vem nos trazer um título como censura aos fariseus, Jesus aqui ele exorta ferrenhamente, um povo que estava ali o escutando e é direcionado aos fariseus, Jesus ele está aqui num cenário pregando, falando sobre as coisas do céu, falando sobre o reino de Deus, sobre a verdade e ele direciona aos fariseus mesmo. Ai de vós, fariseus. Primeiro dizendo que aqueles que pagam os dízimos, das hortelãs, da arruda, das ervas, mas despreza, a justiça e o amor de Deus. Jesus, ele nessa primeira exortação, nessa parte da palavra, ele diz que uma coisa não exclui a outra, Que pagar o dízimo das ervas, que pagar o dízimo da hortelã, da arruda, não exclui desprezar a justiça e o amor de Deus. Jesus ele é muito sábio, muito cirúrgico nessa parte da palavra.
E ele continua dizendo aos fariseus: ai de vós, que gostais, de aparecer das primeiras cadeiras, de estar nos púlpitos, de estar nas praças para saudações, nas praças públicas. Ele continua dizendo: ai de vós, que sois como sepulcros, que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Na tradição judaica, o sepulcro, quando alguém tocava um sepulcro, era considerado impureza, que era algo de contaminação, Então, para eles, para os judeus na época, era terrivelmente ruim a pessoa tocar no sepulcro. E por fim, nenhuma conversa aqui com um dos doutores da lei, que vem indagar Jesus, afirmando que quando ele diz essas coisas, está atingindo eles também. E Jesus também, na autoridade do céu, na autoridade de Deus, enquanto trindade, ele diz para aquele que ali estava aqui: ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos, Direcionando aquele homem, aquele mestre da lei ali, que muitas vezes impunham regras, impunham leis a serem seguidas, que eles próprios nem sequer praticavam. Meditando nessa palavra no dia de hoje, trazendo ao meu coração cada uma dessas exortações de Jesus e me colocando aqui, escutando as palavras do próprio Deus, do próprio Jesus falando comigo, eu quero, nesse dia, através dessa palavra, pedir a Jesus que eu esteja cada vez mais longe de ser um fariseu. Em cada uma dessas partes dessa palavra, o fato de dar o dízimo, devolver o dízimo, como esses fariseus aqui no começo da palavra, dar o dízimo do hortelã, das ervas, não exclui o fato de você desprezar a justiça e o amor de Deus. E quantas vezes eu faço isso, Quantas vezes, ou ao contrário, eu acho que por eu praticar a justiça e o amor, eu não preciso devolver o meu dízimo. Enfim, essa palavra ela precisa me tocar no dia de hoje, porque Jesus ele me fala que é necessário praticar essas coisas, e uma não exclui o fato de praticar a outra. Que eu não seja como esses fariseus que gostam de aparecer, de estar à frente, Porque o próprio Jesus me ensina a buscar o escondimento, a buscar servir do que ser servido, a buscar servir do que ser visto, Que o meu ministério não seja para me promover, mas para promover o reino de Deus, para falar das coisas do céu. Que eu não seja como esse fariseu, que como sepulcros que não aparecem. E aqui é pesado Jesus quando ele compara o fariseu com o sepulcro, que não aparecem. Porque na época os sepulcros eles eram pintados, para perceber que ali que era o próprio sepulcro. Porque para os judeus era algo que contaminava, a terra de um sepulcro. Que eu não seja como esse sepulcro que esconde morte, que esconde algo ruim, que esconde podridão. Que eu não seja como esse fariseu, esse doutor da lei aqui, falando que essas palavras de Jesus me afronte, mas que ela possa me afrontar no dia de hoje para eu ser melhor. Não apenas como esse mestre, que simplesmente, isso aí está me doendo, Jesus, isso aí está me incomodando, sem o objetivo de melhorar. Que eu não possa ser hipócrita de pregar algo que eu não estou vivendo. Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja nas pastorais que eu participo no meu dia, que as pessoas olhem para mim e que possam ver um católico, possam ver um Pedro que esteja comprometido com a verdade do Evangelho. Não apenas para mostrar que eu sou católico, ou que eu estou aqui fazendo a Lectio Divina, ou que eu ajudo lá na minha paróquia,
que eu seja verdadeiramente um cristão, que eu esteja cada vez mais longe de ser um fariseu. Muitas vezes eu vou me assemelhar a um fariseu, sim, porque eu sou pecador, eu sou falho, né? Mas diferente do fariseu, eu preciso voltar atrás. Observar as leis e os mandamentos de Deus, né? Jesus ele não veio para mudar a lei, mas para aperfeiçoá-la, para que eu viva na plenitude, na felicidade de um filho do céu. Portanto, Jesus, nessa manhã, em Tua presença eu quero me colocar o meu coração, pedindo que o Senhor me visite nesse momento, visite o meu coração, naquilo que eu preciso ser mudado e moldado através da Sua palavra. Jesus, revela agora no meu coração as vezes que eu fui um fariseu, as vezes, Senhor, que eu não observei e que eu não guardei, Senhor, a Tua palavra. As vezes que eu fui um sepulcro, Senhor, em que as pessoas podem até não ver, mas que o meu secreto contigo não estava bem, não está bem. Às vezes eu estou assim hoje, Jesus. Portanto, venha curar meu coração, venha me alinhar. Eu quero te pedir nesse dia perdão pelas minhas faltas, pelas minhas limitações. Quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu neguei as verdades do Evangelho, que eu fui um fariseu, Senhor, que eu não guardei os teus mandamentos, que eu não guardei a lei, que eu feri o teu coração, que eu feri o meu irmão. Portanto, Senhor, perdão pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, Jesus. Que nesse dia essa palavra possa me exortar e me colocar novamente no caminho correto, possa me colocar em conformidade contigo, com a tua palavra. Que essa semente da palavra possa cair em meu coração e dar frutos. Porque eu quero, Jesus, nesse dia, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão, Senhor. Quero voltar a ter intimidade contigo, eu quero voltar à tua presença. Quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Quero te pedir perdão pelas minhas prepotências. Pelas vezes, Senhor Jesus, que como esse fariseu eu só quis aparecer. Pelas vezes, Senhor Jesus, que utilizei das coisas que eu faço na igreja para anúncio do Evangelho, para benefício próprio, Senhor. Quero pedir perdão por todas as vezes que eu quis aparecer como esse fariseu. Quero te pedir perdão, Senhor. Perdão porque eu sou falho, eu sou limitado, Senhor. Venha até meu coração nessa hora, Espírito Santo de Deus, e purifica. Purifica meus lábios, purifica meus pensamentos, purifica meu coração, para que eu me volte inteiramente nessa manhã. Para que nesse dia eu caminhe em Tua presença e não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Me ajude, Jesus, nesse dia. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Eu me abro à Tua palavra e à Tua promessa nesse dia. Que nesse momento de contemplação eu possa escutar do próprio Deus aquilo que Ele tem para me falar e me revelar no dia de hoje através dessa palavra. Senhor, coloca no meu coração que no dia de hoje, como recorda a palavra, Ele toca os meus lábios como uma tenaz de fogo.
para me purificar, purificar os meus lábios, purificar a minha língua, purificar o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, uma alegria ter passado essa manhã com você de quarta-feira, fazendo juntos aqui a nossa Lectio Divina. Já quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, a deixar o seu comentário, a compartilhar nas suas redes sociais. E amanhã nós estamos aqui novamente com o nosso programa, às 6 horas da manhã, com toda uma programação também durante o nosso dia. E Deus muito te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua história. Nós estamos juntos. Estivemos unidos, continuaremos sempre reunidos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.